Olá, meus amores, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Fátima e esse é o canal Zara Mística. Eu espero que vocês estejam bem. E hoje, né, como tema, não gosto muito de trazer temas, não, porque eu gosto que o tarô fale algo para você, talvez nesse momento que você precisa ouvir, já que a gente nunca chega num vídeo por acaso, né? Mas eu tenho que colocar um tema ali, né? Então hoje vai, né? Pedir um sinal. Vamos ver o que o tarô traz de resposta para você aí. Então vamos lá. Primeira opção, a turmalina negra. E a segunda opção, a pedra da lua. Vê com qual você mais se identifica. Lembrando que são tiragens gerais. Adaptem aí ao contexto de vocês. Como forma de gratidão, peça seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? Para quem quiser me seguir nas redes sociais, @zaramística. E uma leitura particular na sua energia, acesse aí o telefone que está na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos começar para o vídeo não ficar muito longo. Eu quero saber, Tarô, o que você tem para falar aí para os meus consulentes? Vamos lá? Vamos lá, para quem sintonizou na turmalina negra. Bom, vamos lá. Peraí, deixa eu pôr mais para cima. Para caber aqui. Vamos lá, gente. O que eu vejo aqui para você? Tá. Peraí que eu acho que acabou o meu. Acabou o microfone. Tô ligando o outro. Bom, tomara que não acabe esse também. Então, ligar o fone. Vamos lá, então, de começar, tomara aqui, né? Vocês tenham ouvido a entrada do vídeo aí. Bom, aqui é o seguinte, né? Fala de uma energia de que você está precisando de um objetivo aí para seguir, né? Então, fala que algo começa a te inspirar melhor, né? Então, fala da sua vida tendo mais movimento e mais direção. Então, aqui você precisa domar um pouco as suas energias, né? Para não ir numa direção errada, né? Então, isso o tarô vem falando para você. Mas calma, que é só energia, né? Você que está guiando tudo aí, então você precisa estar à frente da tua vida, tá? Cuidado com uma certa teimosia, tá? Que a gente pode falar na questão de um defender o território é bom, né? Mas a gente precisa entender essa rigidez, né? Então, é um momento de você fazer uma reflexão na tua vida, tá? E aqui precisa de alguma necessidade de terminar alguns ciclos, por exemplo, que você vai chegar a terminar, que pode ser daquela carga extrema, daquele cansaço, né? Às vezes você está com medo de agir em alguma situação e isso tá te gerando, por exemplo,
até essas coisas, né? Uma parte mental, assim, né? Aquela coisa das emoções um pouco abaladas. É como se as suas emoções estivessem cansada, né? Esgotada. Porque eu vejo o seu lado, você tem um lado sensível. E você precisa trabalhar isso em você para não ser rígido ou rígida o tempo todo aí na tua vida, tá? Às vezes, é que nem eu falo, às vezes a gente precisa entender o que está acontecendo para mudar esse fluxo da nossa vida. Então, aqui fala muito de coisas que podem estar ocultas que você não está vendo e pode chegar uma certa hora e te sobrecarregar, né? Você pode se sentir oprimido, né? Aqui pode ter uma carga emocional muito forte na tua vida e que precisa ser finalizada, tá? Então, aqui é um momento que você precisa, na verdade, aqui pedir ajuda ao divino, né? É necessário pedir ajuda ao divino, né? Porque às vezes você traz cicatrizes da alma e isso está afetando o seu emocional. E você talvez não esteja enxergando, aí o que acontece? Você só vai enxergar a hora que o cansaço bater e você não aguentar levantar. Entendeu? Então aqui é necessário, porque aqui fala de um cansaço mental muito grande e que você precisa se libertar disso, tá? Bom, eu vejo algumas coisas do passado que a gente pode falar que você passou por um final bastante doloroso na questão do amor, por isso que talvez você tenta defender isso, você ficou muito tempo se recusando a sair dessa dor, desse luto, por conta de algo ou alguém que foi embora. E é agora que você está começando a tomar a direção da tua vida. Então aqui fala que você começa a pegar aí a mão realmente, né, na direção e ir. E aí o que que acontece? Logicamente, aqui fala de uma coisa mais lógica, né? De você começar a agir mais racionalmente, mas começar. Então, olha só que bom que é isso, né? Você sai de um período de bastante dor, de angústia, então finaliza esse ciclo na tua vida, e isso pode falar que pode ser sobre alguém que foi embora, né? E você ficou ali muito tempo, né? Chorando, por exemplo, ah, o arrependido, talvez de ter finalizado algo, mas isso foi talvez uma bênção para você, porque você entra num período agora de muita mudança, né? E aqui a gente vai falar sobre a força, o que que isso de aprendizado está trazendo para você. Uma grande força e uma disposição para algo novo na tua vida. Aqui pode falar de um novo empreendimento, e de um novo começo, né? De muita determinação, né? E fala desse poder, né? Dessas suas ideias, né? Desse poder de comunicação, uma comunicação bem lógica. Então fala, você começa a se movimentar. Então toda aquela dor vai ficando para trás, porque você está alçando o novo, né? Você está criando um novo na tua vida, tem um novo começo com muita determinação tua, muita coragem e então, se você tiver ainda nessa dor, né, finalizando algo na tua vida, isso chega ao fim, isso chega ao fim e você começa a trilhar um outro caminho totalmente diferente, muito mais cheio de luz, tá? E aqui eu vou falar uma coisa para vocês, tá?
Existe algo aqui realmente do passado que pode querer retornar. Só que o que eu vejo aqui? Você vai estar tão melhor, tão bem, que talvez você queira outras coisas novas. Entende? Eis a questão. Porque aqui a gente pode falar muito, porque você vai entrar no processo daquele momento que você fala assim, olha, fiz tudo, eu estou pronta para realizar tudo que eu tenho para realizar. Então, você está com uma carta muito próspera aqui, né? Onde você atinge as coisas que você quer na tua vida. Então, fala muito de sorte financeira, né? Às vezes você perdeu um emprego, aqui pode falar até do emprego que se perdeu e que você não sabe. Então, você começa a já modificar um monte de coisa. E, e aqui fala de sucesso, de perfeição, né? De inteligência, daquele momento de sorte. Você vai ter muitas intuições. Então fala de uma carta de uma conquista. E às vezes eu vou te falar, às vezes se você, por exemplo, aquele cara que te deixou, ou aquela moça que te deixou, que você sofreu ali, feito um condenado, te causou até uma certa depressão, é, na hora que você estiver muito bem na tua vida, que você vai chegar nesse patamar, essa pessoa pode querer voltar. E aí, meu amigo, minha amiga, não tem mais espaço. Olha, aí você vai ficar pensando assim, sério mesmo? Que eu sofri tudo isso, que eu chorei tudo isso por causa desse cidadão, dessa cidadã? Então, gente, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? Mas fala muito fala que você começa a ter uma grande sorte. É como se você lembrasse uma coisa, o que você chorava pelo leite derramado, né? Como diz essa carta, foi um grande livramento, né? Foi um grande, como eu vou te falar, a sua vida está tão mudada, talvez partindo disso, dessa dor, desse cansaço mental, ah, da dor do luto mesmo, de perder algo, ou alguém, ou um trabalho, ou qualquer coisa. Você falando assim, ainda bem que eu perdi isso, porque senão eu não tinha me tornado o que eu sou hoje. Então, você está num poder, uma firmeza muito grande, no começar, é tudo novo para você, tá? Então, fala de muitas, você vai ter propostas, é, e talvez você não vá, né, querer mais nem ver o passado na tua frente, tá? Você vai querer por coisas novas, vai estar muito determinado, determinada a conquistar outras coisas novas. E você consegue pegar a direção da sua vida, e vai que vai. Tem uma grande vitória aqui na tua vida. Toda uma perda que você teve pode ter trazido muito cansaço mental, emocional, né? Mental, emocional, físico, até físico, tá? Mas agora você começa, a partir do momento que você falou, não, chega, eu não vou viver mais isso, eu cansei, é o fim, você renasce. E eu vou te falar, renasce muito mais abundante, muito mais feliz e vivendo talvez a vida que você merece viver, tá bom? Bom, essa foi a, a mensagem da turmalina negra e agora nós vamos para a pedrinha da lua. Para quem sintonizar na pedra da lua, vamos lá.
Não esquece de deixar seu like. Eu vou correr porque o meu microfone vai acabar, gente. Eu tô sentindo. Não, mas eu não posso falar isso, porque não. Ele acaba mesmo. Eu nem sei agora no começo do vídeo se não ficou sem som para vocês. Vamos lá, para quem se sintonizou na segunda opção, na Pedrinha da Lua, baralho do Pequeno Príncipe. Deixa eu descer mais aqui. Ai, adoro. Todas. A primeira tiragem também saiu com uma finalização de ciclo, dolorosa. Bom, vamos lá. Para quem se sintonizou. Você, aqui fala de um fim de um fracasso, né? Daquele momento que você se sente aí talvez numa escassez muito grande. Às vezes vivendo no medo, né? Então fala de uma grande transformação na tua vida, de grandes finalizações e grandes mudanças acontecendo na tua vida, tá? Você pode estar numa energia agora de muito de medo, né? De uma situação difícil, de sofrimento, né? Às vezes algum na questão financeira também, né? E de alguma privação. Então aqui a gente pode falar de uma certa energia de escassez, né? Então você pode estar vibrando nisso, não que você vai ficar nisso, tá? Aqui você pode ter tido uma perda financeira grande, tá? Mas as coisas começam a melhorar para você. Por quê? Aqui nós podemos falar muito de uma questão de parcerias, né, para vocês, e você se sentindo mais realizado por conta, talvez, de um desenvolvimento de um talento, né, após uma perda, né, de talvez algum investimento, alguma coisa que você fez, e aqui fala você de um fim todas essas dificuldades nessa questão, tá? Então fala de muito acordo. E aqui realmente você pode fazer um acordo financeiro de algo de muito tempo atrás. Isso te aliviar, né? Isso te deixar mais aliviado. Aqui nós temos uma carta, né? De apego, né? E aqui fala, se você está perdendo dinheiro em alguma coisa, aqui fala para você olhar para outras questões, né, que possam amenizar essa situação. Por exemplo, eu estou sempre fazendo alguma coisa, mas eu estou perdendo dinheiro. Então, faça diferente, faça outra coisa. O jogo está falando para você. Faça talvez até de uma maneira diferente para que tudo, né, que fala muito usar a sua intuição, usar a sua sensibilidade, né? E fala para você também aqui nesse jogo de um desenvolvimento, né? Até muito da sua intuição, das coisas que você guarda. Eu vejo você guardando algo aqui, né? Muito forte, né? E, e pode falar até na questão de você viver, né? Eu acho que o seu pensamento muito hoje tá assim, olha, eu preciso guardar para não perder. Isso se chama escassez, tá? Só que você vai, o que vai acontecer aqui?
talvez algo que você está já guardando para fazer algo maior, você vai conseguir. Vocês estão me entendendo? Então, não fica com esse medo de perder, porque você vai entrar numa harmonia tão grande, né? Tanto espiritual, ah, eu falo de algo, né, que você vai ter uma oportunidade para você e você vai agarrar com unhas e dentes, tá? Então, presta atenção, porque fala que você vai entrar. O que você está buscando muito é a sua harmonia, né? Aquele momento que você. E você consegue isso, tá? Esse momento de sucesso, de crescimento, tem muito otimismo, né? Você tem que trabalhar isso em você. Uma hora você pode estar muito otimista na questão do dinheiro e outra hora você pode estar muito pessimista, pensando que vai perder a todo momento. Então, tome só um certo cuidado, porque sua vida tende a trilhar muitas mudanças e caminhos bons para você. Então, para de vibrar na escassez, tá bom? E aqui fala, ai, meu amor, do fim de um sentimento, fim de algo aqui, né? A gente pode falar muito nessa questão de um final, né? Justamente por conta. Pode ser um final doloroso? Pode. Por quê? Porque é aquele momento que você fala assim, não, eu quero viver outras coisas, eu quero trilhar outros caminhos e aí você não tem, você tem algumas dúvidas se você fica ou vai. E aqui pode falar muito dessa questão até de uma mudança mesmo, né? Você precisa mudar de cidade ou mudar de algum lugar e vai ter que deixar alguém para trás. E isso pode te pesar muito em alguma situação. Não, então pode ser uma dor, né? Porque às vezes você, até na questão do trabalho, olha, você teve uma proposta maravilhosa de uma parceria, mas você vai ter que viver em outro lugar e aquilo, né? Alguém, né? Pode não querer ir com você, né? Então você está trilhando novos horizontes e talvez você precise finalizar alguma coisa. Isso pode ser para alguém específico, tá, gente? Não vamos, né? Adaptem aí bastante ao contexto de vocês, né? Então a gente tem essa questão aí, porque fala, né, de uma pessoa que pode estar na tua vida, ou até uma pessoa realmente que estava no passado, queira retornar, mas você já está em outro patamar. Isso pode até doer um pouquinho em você, né? Porque você ainda pode ficar naquela dúvida, né? E aí, o que eu faço? Mas você tá, é como se você tivesse em outro nível, tá? Então, porque você começa a querer realizar planos aqui, né? Você começa a sair muito daquela coisa, você começa a colocar um pouco mais para fora até a questão da sua sensibilidade, do seu crescimento, né? Até dos seus sentimentos, né? Da sua emoção, que às vezes pode ser um pouco contida, né? Por conta de algumas situações que você já passou na vida. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo uma segurança para você, e você aqui acaba que finalizando alguns ciclos na tua vida, desculpa, gente, para realmente transformar. Aqui a gente pode falar muito nessa questão de você atuar, né? De você ser muito espiritualizado, muito espiritualizada e usar da sua intuição para seguir um caminho correto que você tende a seguir. É o que você quer, só que agora. Aí eu vou falar uma coisa para você. Aí a gente quer chegar num nível maravilhoso da nossa vida.
Só que a gente precisa, primeiramente, mudar a nossa mente, né? E realmente evoluir a um tal nível que a escassez, que o medo de perder, porque aqui você está com medo, aqui tem um certo medo de perder algo, né? Então, e você acaba não vendo algumas oportunidades que surgem para você, entende? É bem isso. Tem muitas coisas acontecendo para você. Você vai conseguir um sucesso que você almeja, com muita harmonia, muita alegria, muita felicidade, né? Eu vejo você vibrando nisso e é para vibrar. Sai daquele momento de pensar só, às vezes, em perdas, né? E começar a vibrar num outro estágio aí, porque você tende a manifestar muitas coisas na tua vida, inclusive através, né, da, porque eu falo, a gente faz escolhas. E a gente, na verdade, a gente precisa fazer escolhas na nossa vida. A gente não pode ficar segurando algo. Aqui você não precisa usar daquela situação que você precisa guardar porque você está com medo de perder. Então tem algo nesse sentido para você pensar melhor, porque tem algumas coisas que vão mudar, vai ter finalizações aqui, e pode ser finalizações dolorosas, mas por conta até dessa evolução que você vai ter, e infelizmente algumas coisas vão ter que ficar para trás. E aí cabe a você aí resolver essa situação, tá? Eu vejo que você entra num patamar de muito mais alegria, tá? E só cuidado aí com a sua mente, né? Com medo de toda hora realmente de perder, de fracassar em algo, porque você tende a ter muito sucesso, tá bom? A sorte está ao teu lado. Então, foi isso que o tarô quis dizer para você hoje. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Até amanhã. E tchau.